Israel comete crimes de guerra em Gaza e a mudança de discurso do premier Benjamin Netanyahu nos últimos dias deixa claro que o objetivo do seu governo é a limpeza étnica da região. Olha, vocês não têm ideia de como é que me dói dizer isso. Desde que eu me entendo por gente, eu sou sionista. Ao longo da vida, eu mudei de opinião a respeito de muitas questões políticas. Esse é um dos raros casos em que me mantive constante, em que me mantenho. Ser sionista é ser favorável a um Estado no Levante Meridional para o povo judeu. Um Estado na sua terra. Mas o meu sionismo é o de Theodor Herzl, é o sionismo de David Ben-Gurion. O meu é o sionismo de Yitzhak Rabin, que compreendeu, como aliás todo israelense inteligente, que as mesmas razões que sustentam o direito de judeus terem seu país sustentam igualmente o direito de palestinos terem o seu. O governo Netanyahu é a negação de todos esses valores. Nesse momento, estão nas ilhas de edição do meio 3 episódios especiais da série Ponto de Partida que vão para o nosso streaming e tratarão justamente de Israel e da Palestina. Eu não pretendia voltar a esse assunto antes do lançamento, porque afinal, em 10, 12 minutos de um vídeo aqui, não cabe tudo o que gravamos no total de 1h30. Só que os acontecimentos, o noticiário, não esperam. O governo Netanyahu está propositalmente deixando sem comida e sem remédios milhões de pessoas na faixa de Gaza. Não existe qualquer razão estratégica do ponto de vista militar, do ponto de vista político para justificar algo assim. É um nível absurdo de crueldade, de desumanidade. No Knesset, o parlamento de Israel, na semana passada, Netanyahu afirmou que, por conta da sua política de destruir mais e mais moradias, as palavras são dele, o resultado inevitável vai ser o desejo pelos moradores de Gaza de deixarem a região. Nesse mesmo discurso, ele afirmou que só permitirá que a ajuda humanitária chegue a quem não voltar para casa. Se o desejo de Benjamin Netanyahu é tornar a vida em Gaza tão insuportável que a população deseje deixar suas casas para nunca mais voltar, o nome disso é limpeza étnica. É a definição de dicionário. É limpar de uma região um povo. A política de tornar um lugar impossível para a vida de quem vive lá. O primeiro-ministro de Israel está declarando isso, está falando. Ministros do seu gabinete já diziam isso desde o ano passado, tá? Mas Netanyahu não. Agora ele começou a dizer. É a política de Estado. Que ninguém se engane, essa política não é só bárbara e anti-palestina, ela é igualmente anti-Israel. Essa política não vai eliminar o Hamas, ela vai alimentar o ódio palestino a um ponto como jamais houve na história. Ela vai acirrar o conflito. A longo prazo, ela ameaça a existência do Estado de Israel. E não, ela não vai expulsar os palestinos. Primeiro porque o povo palestino já demonstrou ao longo das décadas uma resiliência sem igual. Eles querem sua terra e vão ficar. Mas, em segundo lugar, é preciso considerar os vizinhos imediatos. O Egito já deixou claro que não quer os palestinos no seu país. A Jordânia, idem. O Líbano, a Síria, a mesma coisa. Não há outro lugar para o povo palestino que não a sua terra, Gaza e Cisjordânia. Além disso, o que a política de Netanyahu faz é estender o sofrimento dos 58 reféns que ainda vivem no cativeiro em Gaza. Eles estão sendo torturados, passam fome e estão nas mãos de pessoas que os odeiam com um nível de força que vocês não imaginam. Nunca na história, desde 1948, houve um único governo israelense que não pusesse como absoluta prioridade a segurança de cada judeu no mundo. Nunca. Israel nasceu para que o resultado de 2000 anos de racismo, perseguição e violência que os judeus sofreram na Europa nunca mais acontecesse. Nunca mais. Essa política mudou com Netanyahu. A guerra em Gaza não representa qualquer estratégia de interesse do Estado de Israel. Ela representa os interesses da extrema-direita israelense e os interesses pessoais do primeiro-ministro. Netanyahu é um político corrupto que compreende que, no momento em que deixar o governo, vai ser imediatamente processado e corre o risco de passar os seus últimos dias de vida na cadeia. Manter-se em guerra garante o apoio da extrema-direita e, com o apoio da extrema-direita, seu governo não termina antes da próxima eleição. Enquanto ele controlar metade mais um do Knesset, o governo fica de pé, ou seja, eleição só em 27 de outubro do ano que vem. É um pesadelo para os palestinos, é um pesadelo para as famílias dos reféns,
é um pesadelo para os democratas israelenses. A gente não tem como prever o futuro, mas temos como compreender o que aconteceu para chegarmos até aqui. Olha, esse não é um vídeo que vai agradar a turma do Palestina Livre, do Rio ao Mar, e eu não quero. Mas também não é um vídeo que vai agradar quem acha que Israel está sempre certa. É um vídeo para quem deseja compreender e quem anseia urgentemente pela paz. Uma paz que parece cada vez mais distante. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Sabe, a gente não quer mais polêmica, hate, polarização entre dois flancos ideológicos. Não é esse o nosso jogo. A gente escolheu focar no que é essencial para navegar os dias de hoje. Repertório. Por apenas R$15 por mês, o preço de um lanche, você pode ser premium e vai receber na sua caixa de e-mail 2 newsletters especiais por semana, com os temas sempre mais importantes do Brasil e do mundo, dissecados por cientistas políticos, economistas, jornalistas e todo tipo de gente que é fera no seu campo de atuação. Você também recebe nossa news diária mais cedo e garante acesso ao nosso streaming, para ler, para assistir, como e onde quiser, no seu tempo. Assina, experimenta, você não vai se arrepender, tá? E esse é o ponto de partida. Netanyahu não é um premier popular e, olha, ele sabe disso. Sabe que perderia a eleição pesado. Ele tem o apoio de apenas 32% dos israelenses. Aliás, mais do que isso. 55% dos israelenses acreditam que seu único interesse é se manter no poder, é pessoal. Uma pesquisa realizada esse mês pelo Maariv afirma que a oposição, se as eleições fossem hoje, conquistaria 62 cadeiras no Knesset e o bloco de Netanyahu 48. Existem duas extremas-direitas diferentes, aliás, muito diferentes em Israel, e é importante entender isso. São dois grupos que, embora igualmente extremistas, não se bicam, não se falam. De um lado estão os nacionalistas sionistas e do outro os ultra-ortodoxos. Uma das principais marcas dos nacionalistas sionistas, tipo a camisa da seleção brasileira deles, o boné maga, é uma kippá feita de tricô. Eles são quem mais faz pressão para que Israel anexe os territórios palestinos, a Cisjordânia e Gaza. É a turma que ergue assentamentos, condomínios inteiros, em território que não pertence ao Estado de Israel. Defendem uma grande Israel, andam pesadamente armados, em geral, quando há instantes de violência contra palestinos, são eles. Foi um cara desse grupo que assassinou Yitzhak Rabin no momento em que ele tentava negociar paz com Yasser Arafat. Os nacionalistas sionistas são sempre os primeiros a se alistar no exército e se oferecem para estar na linha de frente. São voluntários. São, por isso mesmo, os israelenses que mais morrem nessa guerra. Os ultra-ortodoxos, eles são o contrário. Não se alistam, têm licença especial para escaparem do serviço militar, que é obrigatório para todos os outros cidadãos israelenses. Também não trabalham, estudam a Torá o dia todo e são financiados pelo Estado para isso. Seu principal objetivo é simplesmente se manterem isentos do serviço militar e de qualquer trabalho. É manter os recursos do Estado vindo para eles enquanto estudam a palavra de Deus. A tensão entre os dois grupos é grande e é real justamente por isso, tá? Por essa diferença. Só que em nenhum outro governo na história de Israel, qualquer um dos dois já teve o espaço de poder que eles têm hoje. Porque à sua maneira são extremistas, embora de formas distintas. Então, um atura o outro, os dois grupos, embora minoritários, têm votos o suficientes para manter Netanyahu no poder. A coalizão de governo, ela se mantém no poder só por 4 votos, 4 cadeiras. Se 4 deputados deixam o governo, ele desmorona. Tem eleição no dia seguinte, só que não acontece. Não acontece enquanto Netanyahu garantir as benesses dos religiosos e acenar com limpeza étnica palestina para os nacionalistas. Mas como é que foi que Netanyahu chegou lá? Tem uma verdade inconveniente nisso tudo, tá? Israel apresentou 2 vezes um plano concreto para a criação do Estado da Palestina. A primeira com o gabinete de centro-esquerda de Ehud Barak no ano 2000. A segunda pelo gabinete de centro-direita de Ehud Olmert em 2008. Não é que os palestinos tenham recusado. Nem Arafat em 2000, nem Mahmoud Abbas em 2008 sequer apresentaram uma contraproposta. Na verdade, após a primeira apresentação de uma proposta, explodiu a segunda intifada, que matou muita gente em Israel. É como se no momento em que finalmente Israel conseguiu se convencer, tanto na esquerda quanto na direita, de que era preciso haver um Estado palestino, o governo
provisório da Palestina, a autoridade palestina, tivesse congelado. Parou. Vejam, teve uma vez sem resposta. Veio uma onda brutal de ataques terroristas. Aí os israelenses apresentaram uma segunda proposta. Silêncio no rádio. Os palestinos nunca disseram sequer não. Nunca explicaram exatamente o que não gostavam nas propostas. Foi nesse cenário que Benjamin Netanyahu se elegeu. Ele era o único político dizendo os palestinos não querem paz. Subentendido nessa ideia está a percepção que muitos israelenses ainda têm de que para os palestinos a única solução tolerável é o fim da existência de Israel. Pois em 2009 a população de Israel ouviu Bibi e o elegeu. Mais de uma década e meia depois, ele segue no governo e tudo piorou muito. Netanyahu tornou a paz ainda mais difícil de ser conquistada. Então, como é que se constrói paz? O 7 de outubro é um trauma que não vai embora tão cedo. A destruição de Gaza, muito menos. Mas sabe, eu queria sublinhar um último ponto. Hoje, 50% da população de Israel é formada por judeus cujos avós moravam no norte da África e no Oriente Médio. 30% dos judeus por judeus cujos avós vieram da Europa. 20% de árabes palestinos que têm cidadania israelense. Geneticamente, os judeus askenazitas, os europeus, eles são muito mais próximos dos judeus mizraim e sefaraditas do que de qualquer povo europeu. Eles são a mesma gente. E não há povo mais próximo geneticamente de qualquer judeu do que o palestino. Isso tem explicação. São os dois povos cananeus. Os dois povos são de lá. Os dois povos descendem diretamente dos homens e mulheres que primeiro aprenderam a plantar na história. Isso, 10 mil anos atrás, na Revolução Agrícola. Nenhum povo nesse planeta pertence mais a uma mesma terra do que judeus e palestinos pertencem a Canaã. Não importa a sua crença ideológica, a sua crença religiosa, nada muda o fato de que são duas culturas ancoradas há milênios naquela terra. Todas suas rezas, seus monumentos, seus textos, sabe? Cada artefato arqueológico encontrado com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 8.000 anos foi construído, foi moldado pelas mãos dos antepassados de todos os judeus e de todos os palestinos. Em alguns casos, dos antepassados comuns aos dois povos. Não existe saída que não o reconhecimento de que a terra é dos dois. Precisamos dos dois países. E às vezes, a paz nasce justamente quando não parece mais haver esperança. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.